Bom, é importante a gente frisar aqui que esta entrevista exclusiva, ela tem autorização da própria GL, que está aqui Isso. conosco, e também das tias dela, são as famílias que estão dando um amparo para ela nesse momento tão difícil, né? Vou deixar claro isso aqui. Bom, GL, me fala o seu nome completo. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo GL Pinto Malafaia. Você tem quantos anos? Eu tenho 35 anos. 35. GL, me conta o seguinte, antes de mais nada, como é que era a rotina de vocês dentro da casa ali? Você saía para trabalhar, as crianças ficavam, como é que era essa organização de vocês ali para vencer no dia a dia? Conta pra gente. Bom, a nossa rotina sempre foi assim. Eu saía para trabalhar, né? E sempre o Orlando, que é o mais velho, ficava com o Nicolas Gabriel, que era o caçula de 5 aninhos. Me ajudava muito dentro de casa, era um filho muito prestativo, ficava com ele. É assim, eu entrava às 4h40 da tarde e saía às vezes 10 da noite, mas ele ficava para cuidar para mim. Mas só que sempre tinha uma pessoa, né? Assim, a minha irmã que morava junto comigo, morava ali Então, atrás. só para explicar, a casa de você é uma casa só, mas vocês dividiram ela em duas, né? E ali então você morava na frente com os meninos, a sua irmã morava atrás com os filhos dela, é isso? Isso. É minhas irmãs, Dalene, Glossilene e o meu cunhado, né? E as 4 crianças dela que moravam ali atrás. Aí vocês rachavam o aluguel da casa? Sim, nós rachava aluguel da casa, rachava energia. Tudo assim entre nós duas era rachado, sempre tudo entre nós duas. Ou seja, as crianças ficavam ali, mas tinha suas irmãs ali, que era parede e meia, ficava com cuidado e de olho, né? Isso, elas sempre cuidavam pra mim, sempre minhas irmãs cuidavam. Naquela base de que um ajudava o outro quando precisava. Isso, sempre a gente ajudava um outro. Então, eu e as minhas irmãs, assim, nós somos muito unidas, sempre fomos unidas, nós três. GL, me conta o seguinte, onde você estava exatamente quando você recebeu notícia que havia pegado fogo na sua residência? Eu estava no trabalho. Eu estava no trabalho quando eu recebi a ligação da minha tia. Foi minha tia que me ligou. Ela me ligou, ela falou assim, GL, tu tá onde? Eu falei assim, eu tô no trabalho, tia. E ela falou assim, corre que a tua casa tá pegando fogo. E eu tinha acabado de chegar no trabalho. Não tinha demorado nada, foi uma questão de minuto. E quando ela me deu essa notícia, meu coração foi a mil. Meu pensamento foi diretamente neles, né? Ela falou assim, tua casa tá pegando fogo. Isso logo nas crianças? Meu pensamento foi nele. Eu falei assim, meu Deus, meu coração acelerou. Tentei, como meu único meio de transporte que eu vou pra lá é bicicleta. Que eu trabalho no Xingu Praia Clube, né? E a distância é um pouco grande. E naquela hora eu peguei um Uber. Eu peguei um Uber e consegui ainda me tremendo todinha. Só de lembrar a sensação, chega a dar um negócio aqui dentro. Eu chamei um Uber, que foi uma moto, e eu desci. Quando cheguei naquela rua, eu vi aquele alvoroço, olhei pro rapaz do Uber e falei assim, depois eu volto para pagar o senhor. Sendo que eu peço até desculpa que eu não paguei, porque eu não sei. Que era na hora do desespero ali, que eu só queria saber dos meus filhos, e nem passou mais pela cabeça para voltar para pagar o rapaz. Certo. Me fale de como era o Valderson. É Valderson, né? O seu mais velho, é isso? É, Valderson. Valderson. Como é que ele era no dia a dia? Menino bom, estudioso? O meu Valderson... Meu Valderson era meu companheiro. Meu menino tinha 14 anos... Era meu filho amado. Ia fazer 15 agora, né? Ia fazer 15 dia 28. Eu tava até programando uma festinha pra ele, pros meninos do bairro. Fazendo tema de futebol, que ele gostava muito de futebol. Tinha até comentado com a minha irmã já sobre isso, essas coisas. O Walter, ele era amigo, ele era companheiro, era bom irmão. Não só pro Nicolas, como pros outros 3 que estavam no Amazonas com o avô, né? Me ajudava a cuidar do irmão. Era um filho presente. Era um filho, não é porque meu filho partiu não que eu tô falando. Tocava violão, instrumento? Tocava violão, tocava bateria, cantava, que era uma maravilha, meu filho. E o Nicolas, como é que era? Um garotinho de 5 anos? Meu Nicolas era muito meigo. Meu Nicolas só tinha 5 aninhos, era muito sabido. Sapequinha como sempre, né? Sapequinha como sempre. Era meu xodó. Era meu xodó. Só não ia mesmo comigo mesmo, era pro trabalho, né? Que não podia levar. Mas se eu ia no mercado, ia comigo. Se eu ia até assim, sempre vinha aqui na minha tia, essa que tá me acolhendo, vinha comigo. Assim, se eu ia para um passeio, era raro o Orlando ir comigo, mas às vezes ele ia, às vezes não. Mas o Nicolas ia. Era o meu xodó. Era um amor de pessoa, o meu filho, os dois. Gostava de animais, essas coisas, gostava de brincar, se divertir com toda criança.
Você consegue entender ou imaginar, que eu sei que é difícil nessa hora, imaginar o que teria acontecido ali para eles correrem para dentro do banheiro e não para fora de casa? Bom, Você deixou eles dormindo, não é isso? Em isso, casa? eu deixei dormindo, todos os dois, deixei dormindo, porque assim, se eu imaginasse se que ia acontecer isso, eu não teria ido, eu não teria ido, tanto que eu me culpava porque assim, eu disse assim, se eu tivesse ficado, eu teria salvado meus filhos, estava hoje comigo, não teria acontecido, né, é uma coisa assim que eu tô processando isso, eu tô processando muito, muito mesmo. Certo. GL é o seguinte, vamos lá. Você é mãe solteira, você tem os 2 meninos com você. Quantos filhos você tem? Como é que tá a sua relação com o teu ex-marido? Por que você tá só aqui em Altamira? Você pode descrever isso pra gente? Posso. Bom, eu sou mãe solo, né? Sou mãe solteira. Mãe de 5 filhos. Jamais vou dizer que eu sou mãe de 3. Porque meus filhos sempre... Meu Nicolas e meu Orlando sempre vai existir no meu coração, né? Sou mãe de 5 filhos. E a minha relação com o pai dos meninos era só assim... Termo assim para falar respeito deles. Respeito deles. Sempre batalhei sozinha por eles. Era a coisa mais difícil o pai me ajudar, né? Tanto com os dois aqui, como de lá. Mais me ajudar assim quando se eu chegasse com ele e pedisse. Não de livre e espontânea vontade dele, nunca. Só tá cobrando para ajudar. Eu tinha, se eu precisasse, eu tinha que estar no pé dele, né? Agora, se eu não pedisse, ele não fazia parte dele. Com quem ficam os outros 3 que estão lá em Manaus? Com meus pais. Sempre me ajudaram. Sempre me ajudaram. Meu pai e minha mãe. Você manda dinheiro para lá também? Mando. Todo mês, quando eu recebia do meu salário, mandava dinheiro para meus pais. Mando todo mês eu mando uma quantia para eles. Todo mês. Bom, você disse que é empregada, né? Então, suponho que você ganha um salário mínimo, né? Isso. Aí você rachava aluguel com as suas irmãs para sobreviver aqui, dar abrigo para os meninos, estudo, tudo isso mais. O incêndio destruiu tudo. O que fica para a GIL a partir de agora? Recomeço. O que fica agora para mim é só recomeçar tudo do zero de novo. Então, não só para mim, como para minhas irmãs, né? Que não só foi eu que perdi ali, minhas irmãs também perderam tudo. Eu dou graças a meu bom Deus que ela conseguiu sair com vida, meus sobrinhos saíram com vida, né? E coisas materiais ela vai ter que recomeçar do zero. Eu vou ter que recomeçar tanto do zero, como ter que refazer a minha vida sem os meus filhos. E isso dói, porque eu... O que ficou? Tem alguma coisa? Só roupa do corpo? Só a roupa do corpo. Só a roupa do corpo. Você tem um contato, alguma fonte assim confiável que a gente possa fazer esse apelo aqui também no ar e pedir para as pessoas ajudarem de qualquer forma, dinheiro, móveis, doações? Tem uma casa ali também que foi destruída pelas chamas, que não é sua, é alugada, tem toda uma questão para ser resolvida, né? Como que a gente pode ajudar você? Existe uma conta, alguma coisa? O meu Pix é 043 266 882 97, né? Esse é por onde o meio que as pessoas têm ajudado, né? E tem, assim, dado uma força, entendeu? Tem dado uma força. Certo. GL, sobre tudo isso, você é mãe, né? Então eu imagino que está passando diante da situação. O que você pensa? O que você, sabe, nesse momento consegue memorizar, né, dos 2 filhos que se foram, enfim, para você criar forças para continuar? São muitas recordações. Com Orlando foram 14 anos de convivência, né, que era o mais velho. E com Gabriel foram 5 anos, que tinha 5 aninhos. Mas assim, ultimamente o Nicolas Gabriel, não sei se é um meio de despedida dele, mas ultimamente o Nicolas vinha falando muito que me amava. Muito, muito, muito. Ele vinha dizendo assim, mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. E sempre dava um beijo no meu rosto e ia brincar com o cachorrinho que morreu. Infelizmente também que veio a óbito o meu cachorrinho. Aí ele vinha de novo. Vinha, beijava e ia brincar. Inclusive, no dia que eu fui trabalhar, eu estava escovando o dente, que naquele mesmo banheiro onde ele perdeu a vida, o pequenininho, né, antes de voltar a dormir, chegou e falou bem assim pra mim, mãe, a senhora vai trabalhar? Eu falei assim, vou. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não vai não. Então eu acho que dali já era
E tava, não sei, né, criança, não sei. Mas sempre ele dizia isso. E sempre voltava para casa e estava tudo bem. Por isso que não achei nada. E do Orlando já, a última noite que ele nunca fazia isso. Sempre dormia no cantinho dele, no quarto, na cama dele. E na última noite, que foi na sexta, né, que foi no sábado que aconteceu, ele chegou comigo e falou assim: mãe, eu vou dormir contigo. Ele dormiu os dois na cama junto comigo. E eu creio que aquilo ali foi a despedida deles, sabe? Quando saí para trabalhar, dei um beijo na testa do Nicolas e dei um beijo no rosto do Orlando. É o que eu fazia sempre. É o que eu fazia sempre. Algumas pessoas acabam relatando que, que mãe irresponsável, como é que sai, deixa 2 meninos dentro de casa trancado e tal. E as pessoas não entendem um pouco o que é a realidade. Então você tem consciência que você precisava trabalhar para se manter, né? Como é que é isso para você? É pessoas que julgam sem saber da vida da gente. É pessoas que acham que tem direito de ser advogado, sabe, da gente. Não conhece a vida da gente. Se eu não trabalhasse, meus filhos iam passar necessidade. Se eu não trabalhasse, meus filhos não iam ter o que tinha, não é mesmo? Nem os 2 que estavam aqui comigo, nem os 5, os 3 que estavam com meus pais. Então, se eu deixava meus filhos, não era para festa, não era para bebedeira, não era para nada disso, trabalho. Tanto que quando aconteceu, eu me julguei. Eu mesmo me julguei, porque eu mesmo falei para mim: poxa, se eu não tivesse ido trabalhar, meus filhos estavam vivos. Como falaram para mim, falar assim: talvez, se tu tivesse ficado, tu teria morrido junto com eles, porque não daria tempo de tu sair. Então, é gente que gosta muito de julgar. E como eu já relatei aqui, eles nunca ficavam sozinhos. Sempre tinha minha irmã. Minha irmã sempre ia dar uma olhada neles. Ela me ajudava muito com eles. Muita gente se ajudava muito. Daqui pra frente, como é que tu pensa? Vai continuar na cidade, vai ficar por aqui, quer recomeçar como? Eu vou continuar aqui. Vou continuar, vou recomeçar do zero, né? Como eu falei pra você, eu vou refazer minha vida de novo. Não vai ser fácil. Vou sentir falta, vou sentir saudade, vou. Já não é fácil, mas eu vou ficar por aqui, porque eu penso assim: não, por mais que não estão mais fisicamente aqui comigo, mas estão em espírito, sabe? Assim, vão continuar aqui dentro do meu coração. Sempre que dá aquela saudade, apertar, eu vou lembrar, eu vou poder visitar o túmulo deles, eu vou continuar por aqui. Certo. Gisele, você falava aqui então que, né, o Valderson, é Valderson Orlando, né? Isso. Que é nome artístico. Gostava muito de tocar violão e tal. Você lembra de algum hino que ele cantava que ficou marcado para você? Lembro. Lembro que foi antes disso acontecer tudo, foi no meu dia de folga de trabalho. É assim, a gente cantava muito junto. Ele tocava e eu cantava. Ele dizia assim: mãe, a senhora puxa a primeira parte que eu continuo. Eu falava assim: beleza, mas não alto. Eu falava assim, né? Porque sempre gostava de puxar aí no alto. Dom que a gente herdou que eu herdei da minha mãe, que é da minha mãe, né? Então canta pra ele agora. Se conseguir sair. O último hino que eu cantei com ele, foi o hino que eu toquei na igreja, foi assim: sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Eu creio que esse hino já era uma despedida dele. Já era uma despedida. E, por incrível que pareça, o pequenininho na língua dele também cantava. Enroladinho, como eles falavam, ele cantava. E eles cantavam muito junto também, os dois cantavam. Ele tinha mania de tocar assim: começa, Nicolas! E o outro cantava. Só que eu não tenho, porque eu nunca achei que isso ia acontecer. Tinha no celularzinho dele, que infelizmente não tenho mais. Obrigado. De nada.